Oi pessoal, canal Dicas de Xadrez, Cláudio Marcolino. Vamos dar sequência ao estudo do material diferente, né? Esse material que trata de erros de jogadores mortais. Lembrando que é a coleção de posições de alunos do grande mestre croata Davorin Kuljazevic. Antes da gente entrar propriamente dito no material, queria falar um pouquinho aí do Clube de Xadrez. Queria dar parabéns, boas-vindas, sucesso aí para a diretoria nova. Graziele Menezes, primeira presidente mulher do Clube de Xadrez. Poucos, eu não conheci nenhum clube que tivesse uma mulher como presidente. Aproveitando esses tempos, apesar de obscuros aí do ponto de vista social e de diminuição de diferenças entre classes, né? E tem mais uma mulher na diretoria, a Daniele Casimiro. Muito sucesso para as meninas, sucesso para os demais diretores. Luiz Gustavo, grande vice-presidente. Adriano, Adilson, Antônio Franklin, muito sucesso. Acredito fortemente que agora o clube vai voltar para os trilhos, voltar para as competições estaduais. A gente que já ganhou interclubes estadual, né? 2 vezes. Ultimamente a gente não tem tido nem participação nenhuma, né? Pessoal de Juiz de Fora, mais uma vez, lembrando aí, obrigado galera de Juiz de Fora que tem ajudado o Clube de Xadrez, Márcio de Luca, Luquinha, Carlos Alessandro, esses caras representaram o Clube de Xadrez sendo de Juiz de Fora, muitas vezes os únicos participantes do Clube de Xadrez de Petrópolis não foram de Petrópolis. Galera de Juiz de Fora aí, mais uma vez, muito obrigado. Grande Pedro Lage. Aquele pãozinho de queijo, né, filho? Vou aparecer de novo, hein? As atividades já estão entrando num outro ritmo, né? A gente espera aí que a gente consiga uma sala. Eu falo infelizmente eu não estou podendo ajudar muito, não? Questões pessoais, né? Mas se eu puder ajudar à distância, mas as meninas já bolaram uns cursos aí, 2 cursos, um para iniciantes, bem iniciantes mesmo, ensinar a jogar xadrez, e outro finais básicos. Esses cursos acontecem aos domingos na casa de Stefan Zweig, aqui em Petrópolis, nas 2 pontes, né? Rua Gonçalves Dias, ali, as 2 pontes subindo para o Valparaíso, segunda casa direita, terceira talvez, segunda, acho. As 2 pontes ali, esquina de Gonçalves Dias com Coronel Veiga e Washington Luiz. O curso para iniciantes começa às 11 da manhã, aos domingos, e o curso de finais básicos começa às 13 horas, 1 da tarde. Os cursos são praticamente de graça, né? Tem uma taxazinha aí simbólica de R$5 mês, né? Um cafezinho por mês para a gente ajudar um pouquinho lá na manutenção da casa. De alguma forma, quando eu falo a gente, é o clube, tá, gente? Eu não faço parte da diretoria, mas falo a gente, assim, tenho orgulho de falar a gente. Tá, então, o pessoal tem certeza que diretoria nova aí, o clube vai andar bem. Beleza? Grazi, Dani, Luiz Gustavo, Adriano. Tô esquecendo de alguém? Acho que não, né? Antônio. Contem comigo aí à distância, que eu puder de vez em quando aparecer, vou me esforçar aqui, vou me programar para poder aparecer. Sucesso é para vocês, tenho certeza que vai ser um sucesso aí a direção de vocês. Parabéns para a Grazi aí, primeira mulher
primeira mulher presidente. Se alguém se lembrar de mais algum clube de xadrez no Brasil que tenha mulher presidente, né, um orgulho aí pra gente. Grazi, super trabalhadora, mesmo sem ser de diretoria, tá sempre ajudando. Minha aluna, oba! Né, então, sucesso aí pra vocês. Voltando rapidinho aqui pro clube, o clube tem um grupo no WhatsApp, tá, gente? Se vocês quiserem, aí me mandam um e-mail. Eu dou um jeito disso chegar lá nos administradores aí da lista do clube, tá beleza? O clube agora tem Instagram. O clube tem Instagram. E assim a gente vai caminhando. Bem, vamos trabalhar. Dando sequência ao material, a análise, né, o resumo do material do Kulesevic, lembrar que a gente fez um desenhozinho, tipo um mapa mental, né? No primeiro vídeo a gente tratou de trocas de peças erradas, depois a gente tratou de simplificações erradas, e agora a gente vai tratar de estrutura de peões, né? Coisas que a gente faz erradas com estrutura de peões. Lembrando que isso está na parte de cá, né? Na parte daqui, que trata de decisões estratégicas erradas. E do lado de cá são decisões concretas em momentos críticos, mais associadas a cálculo ou a técnica, né? E aqui, decisões que impactam o teu jogo estratégico. A primeira posição que a gente vai mostrar aí, lembrando, né, são posições dos alunos do Kulesevic. As negras acabaram de jogar cavalo R7, dando um QQA nesse cavalo de F5 que incomoda um pouco. E aqui as brancas têm que tomar uma decisão, tem algumas escolhas possíveis, né? Eu posso não fazer nada, deixar esse cavalo capturar e eu tomar de peão. Eu posso tomar o cavalinho E7. Eu posso jogar o cavalo para G3 para trás, ou posso reforçar o cavalo com G4. Algumas opções aí que as brancas têm. E o que o jogador das brancas escolheu foi esse lance aqui, G4. É um erro comum, é um erro recorrente. Qual o problema disso daqui? O xadrez, assim, à medida que a gente avança de nível, o xadrez passa a ser um jogo de pequenas conquistas, né? Quando a gente começa a jogar, quando a gente é muito iniciante, o que a gente quer é comer peça do outro, né? Então a gente vai percebendo que à medida que a gente avança, que a gente aprende um pouquinho, as coisas já não são mais assim. O seu adversário não vai deixar você comer as peças dele, e as coisas começam a ser mais sutis, com coisas do tipo controle de casa. A gente vai ver que o material fica igualado muito tempo, às vezes uma vantagem muito pequena de espaço, por exemplo, é suficiente para você transformar essa vantagem em outra. Assim, uma vantagem de um peão é suficiente para ganhar um final, esse tipo de coisa. Então as vantagens são mais, como eu falei, sutis, coisas pequenas. E aqui é um erro estratégico que o branco faz ao jogar esse lance de peão aí G4 para reforçar o cavalo lá em F5. É um erro estratégico sério por conta dessas pequenas vantagens, dessas pequenas conquistas. Os peões têm uma função importantíssima, que é a guarda de casas, né? Nessa coisa que eu falei de sutileza e de vantagens pequenas, os peões têm uma função fundamental de vigiar coisas, vamos dizer assim. Né? Então, quando a gente joga esse lance G4, essa casa aqui, ó, vou fazer um quadradinho ali. Opa, deixa eu voltar o lance aqui. Essa casa aqui, ó, fiz um quadradinho verde lá. Essa casa aqui não pode mais ser defendida por peões. Os peões já estão para frente dessa casa. Então essa casa aqui é uma casa ótima para ser explorada por uma peça do seu adversário.
né? Então isso aqui chama atenção rapidamente, essa manobra aqui, ó. Esse cavalo vem para cá, cavalo de G7, desculpa, cavalo de E7, vai para G6 e depois para F4. E não tem nenhum peão que pode expulsar esse cavalo daqui. Isso aqui é o que a gente chama de uma casa débil, ou uma casa sensível, uma casa fraca. Então esse lance G4 é bem ruim por causa disso. A sugestão do Kuliasevich seria retirar o cavalo. Retirar o cavalo para depois tentar abrir a posição. Como a gente tem bispo, né, gente? O bispo é uma peça. A luta de bispo-cavalo é uma luta histórica, né? Assim, livros e livros, e teorias, né? Que o material tá todo igual, nenhum peão foi trocado. E as brancas têm bispo e cavalo contra os dois cavalos. Então o bispo é uma peça de longo alcance, o bispo é mais eficiente com linhas abertas, diagonais abertas. Então o que o branco quer tentar aqui é abrir a posição com F4, com D4, para que esse bispo tenha mais diagonais livres. Quando a gente joga esse lance feioso aqui, G4, poxa, eu estou reforçando meu cavalo. Você está reforçando o seu cavalo, mas está piorando a tua estrutura de peões. Então, você está cedendo essa casa aí, que eu fiz um quadrinho verde aqui, ó, você está cedendo essa casa para o cavalo. Então esse lance é ruim. Sem contar mais um detalhe, que você está colocando mais um peão em casas brancas, que vai atrapalhar eventualmente seu próprio bispo, né? O conceito de bispo mau é o bispo que corre nas casas de cor dos seus peões. Então, se a gente tiver um bispo branco, se a gente tiver peões fixos, né? Estou falando de peões fixos nas casas brancas, eu mesmo estou atrapalhando meu bispo. Percebe esse bispo aqui? Se a gente jogar esse C4 aqui horroroso, a gente vai estar piorando a radiação do meu bispo. Então, ele já tem esse peão fixo aqui em E4, por isso que a gente tem essa ideia de jogar D4, F4 para abrir o centro. Quando eu jogo G4, eu estou colocando mais um na Casa Branca. É óbvio que o preto não vai jogar G5, né? Senão esse cavalo aqui vai ter todo sentido, assim como o cavalo preto aqui, né? Esse cavalo aqui pode ser expulso em alguma preparação, tipo rei H7, G6. O cavalo preto que vai se instalar em F4 não pode ser expulso por peão nenhum. Tá? Então esse é um erro estratégico associado à estrutura de peões comum, né? A gente deixar casas para trás no exemplo aqui para reforçar a posição de uma peça. É óbvio que o preto não vai tomar, né? Se o preto toma, eu vou tomar de peão G, preto tomar cavalo por F, cavalo por cavalo de F. Eu vou tomar de peão G e aí vai dar sentido esse lance G4. Vou abrir a coluna G para mim, a torre vai passar para G3, torre no elevador, né? A torre vai passar para G3, vai dar todo sentido. Vou manobrar o bispo para, sei lá, A4, o bispo C2, o bispo D1, trazer a dama para cá e vai dar sentido abrindo essa coluna, dá sentido a um ataque. Mas aqui o preto vai jogar simplesmente cavalo G6 e vai instalar o cavalo aqui em F4. Bacana. Vamos ao segundo exemplo. Esse aqui eu gosto muito, lembrei desse exemplo aqui. Esse aqui eu gosto muito. A motivação que nos leva a jogar um lance bizonho como esse é fazer um lance de peão que ataca uma peça adversária, né? Lembra que o peão não move para trás, não pode se arrepender e voltar em casa, não pode. Então aqui essa é uma posição saindo de abertura ainda, né? Se a gente olhar isso aí, o que parece isso aí? Um sistema London, né? Parece um sistema London que as pretas jogaram C5, D por C5, que sistema London é com cavalo C3, né? Jobava, né? London jobava. E D por C5 e tal. E aqui as brancas, natural, aqui é bispo D3, bispo E2, né? Bispo D3 mais de acordo com o sistema London.
mas de acordo com essa estrutura de peões, independente de decorar a abertura, né? Já falei isso 1 milhão de vezes, vou falar de novo. E aqui o branco joga um negócio horroroso que assim comete 3 erros com um lance só. Como eu falei, a motivação para fazer esse tipo de lance é vou fazer um lance de peão que ganha um tempo na peça adversária, ataca a peça adversária. E o branco joga B4. Olha só, quantas, como eu falei, né? 3 problemas num lance só. O lance B4, tudo bem, ganha um tempo no bispo, o bispo vai voltar para algum lugar, trocando talvez, né? Para trocar o bispo em D6. O problema desse lance, olha só que barbaridade. A casa C4 é enfraquecida, casa C4 essa daqui. O cavalo, a casa de C3 e o cavalo estão enfraquecidos, estão sem defesa. E o peãozinho, tadinho, lá de C2 virou um peão atrasado. O que é um peão atrasado? Não tem mais irmãos do lado. Os irmãos correram para frente e ele ficou para trás, por isso que chama atrasado, né? Em uma coluna semi-aberta que pode ser motivo de ataque. Então percebe, um lance só estragou 3 coisas com essa motivação de vou ganhar um tempo no bispo do cara. Então esse lance aqui, ganhar um tempo em cima da peça. Lembra sempre, né? Lance de peão, tem que pensar 2 vezes o que eu estou deixando para trás, que casas eu estou deixando para trás. Sempre com essa abordagem um pouquinho mais filosófica e metafórica de que os peões controlam casas e o controle de casas num xadrez um pouquinho mais avançado, vamos dizer assim, é o fino da coisa, né? Não adianta a gente... eu vou falar de abertura de novo, não adianta eu decorar os lances de abertura, joga bispo aqui, cavalo ali, E3, D4, não sei o que. Se você não compreende a estrutura de peões, não compreende o que é uma casa débil, o que você deve, para onde que as peças devem ir, em que estrutura de peões, independente se você está jogando Ruy Lopes, Siciliana, Eslava, sei lá, London, qualquer coisa, né? Esse lance aqui é uma pena, só falando assim, né? Estraga a partida, né? Então a motivação, eu falei isso 3 vezes, eu vou falar de novo, a motivação de ganhar um tempo, fazer com que o bispo recue, não vale de forma nenhuma o que eu deixo para trás. É quase poético isso, né? O que eu deixo para trás não pode ser recuperado. Caraca. Então isso aqui é muito ruim. Não dá para dizer nem que é duvidoso. Esse B4 interroga mesmo. Cria 3 problemas com um lance só. Tá bom? Então pensem, antes de atacar uma peça com um peão, o que você está fazendo com esse lance que você está deixando para trás. Aqui de novo parece uma posição de London, né? D4, E3, C3. E o cavalo foi para E5. As negras não deixam esse cavalo chateante aí. E aqui uma outra coisa dogmática que acontece bastante assim com esse nível igual ao nível dos alunos do Kuliasevich, eu me incluo nisso aí, é óbvio, os alunos de 1600 até 2300 é preservar a estrutura, né? Então aqui, por exemplo, o que o aluno jogou, isso talvez tenha até teoria, né? Bispo E5, cavalo ataca o bispo volta e aí o preto joga F5, cerrando completamente a posição, praticamente igualando a partida. Talvez o preto tenha até alguma coisinha mais móvel na ala da dama, né? A base dos peões andantes ali, B4, A5 e para A4, B5 para B4, alguma coisa desse tipo. Ao passo que, se eu tomo de peão, que é a sugestão do
do Kuliasevich, eu estrago um pouquinho a minha estrutura, mas eu crio um desbalanceamento, né? O cavalo tem que ir para trás, e aqui eu tenho dama G4. Ó. Agora eu já começo a ter ideias de ataque, estou ameaçando o bicho por H6. Né? E, por exemplo, F5 agora, melhor rei H8, segundo ele, né? E aqui a gente poderia seguir com ataque, um cavalo F3, um dama H5, ameaçando o bispo H6, percebe? Essa posição aqui é uma posição muito... Essa aqui, tomando de bispo, é uma posição estéreo, né? Assim, não tem grandes coisas, né? O cavalo vai para D7, o bispo volta, eu jogo F5 e cerrei a posição. Olha essa daqui com tomando de peão, como as negras já têm coisas, né? Então, o erro notado aí pelo Kuliasevich é uma questão da estrutura, né? A gente fica muito dogmaticamente... É óbvio que isso aí estraga a estrutura, né? Quando eu tomo com o peão de D aqui, a minha estrutura ficou feia. Mas aqui eu tenho dinâmica no jogo, né? É óbvio que aqui a partida muda de ritmo, se comparado com aquela posição quando eu tomo de bispo, aqui a partida muda de ritmo e as brancas têm ataque. Né? Então, não dá para dizer que o bispo E5 é um lance ruim, tomar de bispo aqui, mas aí você está perdendo parte da ideia, parte da, vamos dizer assim, da energia potencial para os físicos, da energia potencial que a posição contempla de jogar uma posição de ataque. Né? Bacana. Vamos para mais um exemplo. Eu não sei quantos exemplos eu recrutei daqui. Esse exemplo aqui é um exemplo difícil. Tá? É uma escolha difícil. Aqui isso parece uma posição de francesa, né? Que as negras conseguiram trocar o bispo mal, né? Então o cuidado a ter aí com o bispo preto que sobrou, que pode virar um monstro por conta das casas pretas, sem que as brancas tenham o bispo de casas pretas. E normalmente parte da vantagem que as brancas têm na francesa, está ainda que pequena e tal, é a presença do bispo preto de casas brancas, né? Ele costuma ficar aqui por trás da cadeia. Então é um bispo muitas vezes inoperante. Tem funções defensivas, né? Já vi partidas de francesas, o Courtinoy fazendo o bispo mal da francesa virar o dono da bola. Né? Grande jogador de francesa, Vitor o Terrível. E então aqui é uma decisão difícil, sabe? É difícil criticar o lance do aluno do Kuliasevich. O cara joga esse lance aqui. É 5. O que o cara está provavelmente pensando, de novo, de um jeito dogmático, se eu tenho cavalos, eu quero fechar a posição e manter o bispo sepultado, mas não é bem isso que acontece quando o cara joga esse lance, né? As pretas jogam imediatamente esse lance aqui H5 e o bispo vai aparecer aqui nessa diagonal. Percebe as casas pretas aqui? Olha que bispo gigante agora. Também isso não quer dizer que o preto tá ganho, nada disso, né? Mas é um erro esse lance aqui. O Kuliasevich dá uma linha mais jogável, vamos dizer assim, para as brancas, que é jogar com cavalo D3, mantendo a tensão no centro,
E aqui possivelmente tô ameaçando usar a casa E5, com o cavalo, né? Criando alguns probleminhas lá no F7 e tal. O cavalo das pretas tem que fazer lance, né? Tá lá em B8 e tal. Uma possibilidade aqui para as pretas tentar abrir a posição por causa do bispo. E essa posição aqui o Kulesevic acha que é um pouquinho melhor para branca. É quase igual, né? Um pouquinho melhor para as brancas. Mais espaço e tal. O preto deve tentar jogar E5 ou C5 aí para melhorar, como diria o Tite, a jogabilidade do bispo de G7. É praticamente igual. Quando joga E5, as negras têm... Então, essas coisas aí que a gente tem que levar em conta, né? Imediatamente tem o bispo aparecendo em H6 e casas pretas aí enjoadas, né? As negras seguiram com... As brancas, desculpa, seguiram com o cavalo G5, dama voltou para defender o peão de F7. Agora trouxe o cavalo E3, mas agora seria legal isso daí se o cavalo pudesse daqui mirar para casa E5, né? Quando eu joguei E5, diminuir também, mantive a posição fechada, mas diminuir eventuais casas que meus cavalos pudessem ocupar. Bispo H6, F4, super defendendo. O cavalo já veio e percebe as setinhas do Kulesevic. Agora tem uma casinha bacana lá para o cavalo, né? O cavalo que estava dormindo lá em B8 vem a C6, setinhas para lá, setinhas para cá, C6, E7 e F5 que ocupam um casarão aqui, né? Tudo bem que esse cavalo pode ser expulso daí por outro cavalo e tal. G4 já é bem difícil de se realizar, mas é uma manobra. Então, fechar a posição desse jeito, com que os cavalos não tenham muitas atividades, né? Os cavalos brancos, que aparece uma casa interessante ali é o cavalo preto, né? Então aqui ele não pode jogar cavalo E7 direto por causa de cavalo por F7, né? Eu não posso jogar cavalo K direto com essa ideia de jogar aqui por causa desse peão caindo. E aí ele joga esse aqui. Toma. E agora segue o plano. E aqui o preto está um pouquinho melhor. Quase nada, né? Quase nada. Quase igual, né? Mas percebe que aqui, lá para trás, assim, a branca tinha uma chance interessante de seguir com esse cavalo D3 e seguir assim. E aqui o branco tem um pouquinho mais de espaço e tal. Vantagem muito pequenininha. E aqui acho que quem tem um pouquinho de vantagem deve ser o preto, por causa dessa casa aqui. E quando o cavalo instalar aqui, esse peão que seria supostamente fraco, né? Aquilo que a gente fala no peão atrasado e numa coluna semi-aberta, pode ser atacado pelas peças pesadas aqui, as torres e as damas aqui, mas o cavalo vai bloquear aqui. Né? São um pouquinho melhor para as pretas, mas quase nada. Talvez tentar com C5 alguma coisa. Mas o dogma que eu tenho cavalo, tem que fechar a posição, deve ser revisitado e repensado, né? Que melhor não cerrar a posição. Vamos ver o que temos mais aqui. Esse aqui eu gosto também, lembrei.
Aqui as negras jogam E5. E aqui as brancas cometem um deslize posicional, que é tomar um passant aqui. E algumas coisas vão acontecer com isso. Quando eu estou jogando esse, eu estou colocando o bispo negro para jogar. Percebe que eu estou dando a casa de, quando eu tiro o peão de D5, eu estou dando a casa de C6 para o cavalo. Um dos problemas, né? Isso é uma estrutura típica de defesa Benoni. Isso pode ter acontecido aí de uma moderna, independente da abertura que foi, de uma pirque, de uma Índia do Rei com peão em C2, com cavalo C3, alguma coisa desse tipo aí, Benoni sem C4, essa pirque moderno. O que importa é assim, esse tipo de formação aqui com C5 e D6 e o bispo fianquetado é uma posição típica de uma formação de Benoni no dia do rei. Uma das dificuldades que as negras têm nesse tipo de formação é o desenvolvimento da ala da dama. Porque o cavalo não tem a casa C6 e se ele joga cavalo D7, que é o mais comum, eu vou ter que gastar mais um tempo de cavalo para o bispo desenvolver. Se o bispo sai antes, o bispo vai vir para cá e aparecer em casas atacadas aqui, tipo G4, né? Que é uma casa atacável. Então esse tipo de formação aqui, ainda que diminui o espaço, quando eu tomo eu ganho um pouquinho mais de espaço, mas assim, esse tipo de formação restringe, pode ser, né? Causa constrangimento aqui nas peças, restringe um pouquinho das peças negras aqui da ala da dama. Quando eu jogo esse peão a passar, olha como as coisas melhoram para as pretas. Então esse tipo de decisão com peões centrais, eu tô melhorando a posição da preta, né? Quando eu jogo D por E5, e estou dando casas, estou dando espaço, né? Então esse aqui é bem ruim, essa tomada passando aqui é bem ruim, tá? Um outro elemento estratégico importante quando eu jogo esse cara aí feioso é esse bispo o bispo índio, né? Bispo de Benoni, de do Rei, de Benco, de Pirque, de Moderna, de Siciliana Dragão, um bispo fianquetado de casas pretas das pretas, vira um gigante nessa diagonal, entende? Ao passo que aqui, ó, ele tá morto, né? É um partido do Petrocian, acho que o 552 tem no Pacman. É um crime, né? A gente trocar esse bispo aqui numa Índia do Rei. Petrocian dá um jeito aqui de tu jogar o bispo H6 para trocar acho que o cavalo vem para D2, ele joga bispo H6 para trocar esse bispo, porque esse bispo é mau, né? Aquilo que a gente fala de os peões fixos na casa desse bispo, na cor da casa do bispo também, né? Os peões nas casas pretas diminuem a eficiência desse bispo. Se eu jogo assim, como o aluno do Kuleshevich jogou, eu estou melhorando essa diagonal, olha só, o bispo agora virou um gigante, né? Então esse erro aí é um erro a não cometer, né? Eu vou tomar um passant, aprendi a tomar um passant semana passada, então vou experimentar aqui qual o sabor disso. Aqui a sugestão do Kuleshevich é simplesmente jogar H3. Essa ideia de G4 aí é meio do rei Averbach, Makogonov, sei lá. Averbach é com F3 e G4, né? Makogonov, Smyslov, Makogonov. E, por exemplo, cavalo H5. G3 simplesmente controla as casas. Aqui provavelmente deve jogar com bispo F3, dama D2, bispo F1, bispo G2. Estou chutando as ideias. Só para ter um controlezinho da casa H3, né? Acho que não precisa, né? Talvez dê para jogar
Talvez dê para jogar rock português, rei F1, rei G2. Mas aqui tá segue o jogo, né? Tô jogando. Quando eu jogo D por E6 en passant, bispo por E6, por exemplo, bispo G5, troca e aqui B5, exclama, né? Estilo Gambito Bianco, que é uma ruptura, né? Quem assistiu minha palestra de rupturas lá no ano passado, essa é uma ruptura típica de Benoni, né? De Benco, é a ideia do Benco, né? Então B5 exclama com contra-jogo. Se peão pega, né? E aí a torre está atacada aqui e peão pega, a dama está atacada. E aqui eu estou ameaçando B4, que bate nesse peão. O rei ainda está no centro. Né? Então isso tudo favoreceu as pretas, né? E5 não pode tomar. Tem até outras razões, né? Estou mais ou menos abrindo a posição com o meu rei no centro, dá tempo das negras explorarem isso mais rapidamente. Tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Essa aqui é do anterior, né? Então esse aqui é o nosso último exemplo de lances de peão errados, né? Trocas erradas, em fixação errada. Então a gente dá uma olhadinha em cada um desses exemplos aí que eu passei para vocês, e quando você estiver analisando suas partidas, tenta usar esses padrões de erros para ver se você está cometendo alguns erros assim também, né? Por falar em analisar a partida, hoje o Rafael Leitão colocou uma citação do Botvinnik, não sei se no Instagram ou no Facebook ou nos dois, que o Botvinnik considerava o melhor jeito para, não sei se o melhor, mas assim, fundamental, de jeito de progredir é analisar a partida. Você mesmo analisar a partida dos grandes mestres, partidas de seus amigos e principalmente as suas. Não adianta estudar abertura, se você não sabe conduzir o meio jogo, né? Como eu falei já 1 milhão de vezes, de trás para frente, primeiros finais básicos, primeiros mates básicos, né? Finais básicos, curso das meninas lá na casa de Stefan Zweig. Só para terminar o assunto aí. Então, Botvinnik achava, né, que o estudo de partidas, né, análises que hoje a gente chama dos clássicos, são as partidas desses caras aí, né. Hoje eu vi uma partida Alekhine Rubinstein fabulosa, partida de contra-ataque, Alekhine um pouco otimista demais, deixa passar uns lances, o Rubinstein pega o controle da posição e arremata com ataque. Sensacional a partida. Partida que eu não conhecia, mais uma do Rubinstein para a coleção das grandes partidas de Rubinstein. A partida não dá para dizer que é brilhantíssimo, porque ele erra, o Alekhine erra, mas assim, os exemplos, a coisa didática, vamos dizer assim, é espetacular. Tá? Beleza, gente? Então, com isso terminamos o nosso terceiro item, né, da revisão do material do Kuliasevich. Primeiro, a gente tratou de troca de peças, né? Trocas erradas. Segundo, a gente tratou de simplificações erradas. E hoje a gente mostrou exemplos de lances
associados a estruturas de peões, lances errados associados às estruturas de peões. Tá bom, gente? Boa semana para vocês. Fortes abraços. Tchau.